Doutora Fernanda, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Solange. Quis da Previdência sempre nos informando, né? Agora nós vamos falar sobre doenças com isenção de carência, doutora. O que seria isso? O assunto de hoje nós já tratamos. A hora que eu fui puxando ali nas nossas entrevistas, nós já tratamos dela o ano retrasado. Mas também nós já falamos, olha, que Deus abençoe você, viu? Olha, mas foi do ano retrasado, Solange, não foi nem do ano passado. Nossa. Nós falamos sobre esse tema no Setembro Amarelo. E nós estamos em setembro. Estamos em setembro. Eu falei, olha que quanta coincidência, né? Puxando lá e vi que a gente já tratou desse tema, mas assim, viemos novamente falar sobre isso porque houve novidades. Oi, tá bom, ciência, menino, graças a Deus, é só pedir notícia boa que a doutora traz. Isso aí, vai mandando, pondo desafio. Que ela tá trazendo. Que as notícias boas estão vindo, né? Vindo mesmo, e essa qual que seria, doutora? Então, nós tratamos desse assunto lá atrás, então acho que é importante eu falar um pouquinho da introdução do que é isso da isenção de carência, para que daí os nossos telespectadores, os nossos ouvintes consigam entender o que houve de mudança. Porque isso é uma previsão da Lei 8.213 de 1991, onde traz algumas doenças ou algumas situações onde há isenção daquela contribuição mínima de 12 meses para você pedir um benefício por incapacidade. Para você pedir um auxílio-doença, ou que o benefício por incapacidade temporária, ou para pedir mesmo a aposentadoria por invalidez, que é pela incapacidade permanente, ou auxílio-acidente, que é o acidente de qualquer natureza, você precisa estar cumprindo alguns requisitos. E a lei impõe para o auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez 12 meses de contribuições anteriores a essa incapacidade para poder conceder o benefício, porque doença pré-existente o INSS não cobre, não fornece o benefício. Mas tem situações que a gente costuma brincar, a doença não espera. Não é mesmo? Não existem casos de doenças que são imprevisíveis? E aí? Então, diante desses casos de doenças imprevisíveis, já desde 1991 existe essa previsão da lei dizendo que algumas doenças já pelo Ministério da Previdência Social são reconhecidas doenças que não necessitam desses 12 meses de contribuições. Basta ter uma contribuição anterior ou estar na qualidade de segurado, que aí a pessoa pode ir lá no INSS, pedir o agendamento de perícia e pedir o seu benefício por incapacidade. Um exemplo de doença? HIV. Né? Porque você não tem como prever. Você não pode, com uma seringa, contrair infectada. E aí, se você começou a trabalhar o mês passado, você descobriu essa doença já num estágio avançado, não está conseguindo trabalhar, não vai poder ter essa cobertura social da Previdência, porque esses benefícios por incapacidade são benefícios para cobrir o risco social desses momentos de incapacidade, porque em regra a pessoa deveria só procurar o INSS quando quisesse parar de trabalhar para sua aposentadoria, que é aquela programada. Estou programando de parar de trabalhar e ter a renda decorrente daqueles anos de contribuição que eu fiz ao longo da vida com o trabalho. Então realmente a pessoa para por motivo de doença, não tem mais como trabalhar. E deixa eu te perguntar uma coisa, ela descobre a doença, aí ela paga um mês e tem direito? Não, ela já tinha que estar pagando. Isso que eu queria Se ela descobre a doença e vai pagar, é o que eu falei, doença pré-existente o INSS não vai cobrir.
tá? Porque se você entra pro sistema já doente, você só procurou o sistema porque está doente? Mas coitada, eu não sabia. Então, mas se ele começou a contribuir antes de descobrir a doença, Entendi. É o risco social que a Previdência tem previsão de cobrir. Por exemplo, ele começou a trabalhar ontem, ele sofre um acidente de trabalho. Ele não tem culpa disso, aconteceu, foi um evento imprevisível. Aí o INSS cobre esse evento imprevisível. Então ele vai conseguir o benefício por incapacidade. Não pode o quê? De repente, ele fazer um exame, descobrir que está com câncer e ir lá pagar o INSS. Doença pré-existente não vai cobrir. Entendeu a diferença? Então, nessas situações de doenças ocupacionais, que é decorrente do trabalho, acidente de qualquer natureza ou acidente típico de trabalho, basta estar na qualidade segurado ou ter feito uma contribuição anterior, que é com a inscrição no INSS, que ele vai ter a cobertura pelos benefícios por incapacidade. Fora essa situação, existem um rol de doenças que são já reconhecidas pelo Ministério da Previdência Social como doenças imprevisíveis. Então, descobriu e pagou uma antes, vai ter direito. Se não pagou. Se não pagou, infelizmente, só vai poder buscar daí o benefício de amparo social, o benefício assistencial, o BPC-LOAS, que nós já falamos anteriormente, se essa doença lhe causar impedimentos de longa permanência superior a 2 anos. E com a renda do grupo familiar em vulnerabilidade social, de 1/4 a meio salário mínimo por pessoa. Mas, doutora, então, acho que foi há 2 anos atrás, quando nós falamos sobre isso, que tinha que ter 1 ano de carência, ainda essa lei não estava em vigor. Não, já estava. Esse rol de doenças... De 1 mês não é de agora, então. Não, tem que ter 1 mês pago antes. Sim, mas não é uma lei... Houve uma mudança agora, aumentando as doenças que o governo já reconhece como doenças que isentam dessa carência de pagamento mínimo de 12 meses. Eu vou citar o nome das doenças que já estavam previstas na lei, tá? A tuberculose ativa, hanseníase, alienação mental, neoplasia maligna, que é o câncer, tá? Que nós falamos em Setembro Amarelo há 2 anos atrás. 2 anos atrás. Cegueira, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estado avançado de doença de Paget, síndrome da imunodeficiência adquirida, que é o HIV, contaminação por radiação com base em conclusão da medicina especializada e hepatopatia grave. Então, essas eram as doenças que já estavam previstas. Até na época da nossa entrevista, o que eu falei para você é de algo que não estava acontecendo. Não se estava atualizando essa lista de doenças a cada 3 anos. A lei prevê a atualização a cada 3 anos e nunca tinha sido atualizada. Aí em 2020, o ministro formou um grupo de estudos para fazer a atualização dessa lista. E aí aumentou algumas. Aumentou. Agora, esse grupo de estudo começou em 29 de junho de 2020. Olha como demorou para eles atualizarem a lista, mas enfim veio. Agora, no dia 1º de setembro desse ano, eles criaram uma portaria número 22 com a atualização dessa lista de doença. E aí, então, com essa portaria número 22, acrescentou mais 3 doenças, da esclerose múltipla, do acidente vascular encefálico agudo e o abdômen agudo cirúrgico. Foram essas doenças incluídas agora com essa nova portaria do governo. Então aumentou mais essas 3, né? Isso. Com aquelas que tinha, mas essas 3
tem que ter pago pelo menos um mês no INSS. Isso. Ou estar na qualidade de segurado, ou seja, mesmo que esteja desempregado, nesse período de desemprego não seja superior a 12 meses, né? Ou não seja superior a 24 meses, quando o motivo do desemprego for por dispensa sem justa causa. Quando o trabalhador é dispensado do trabalho pelo patrão, ele recebe a dispensa sem justa causa. Aí, com esse documento do termo da rescisão constando isso, ele consegue a prorrogação por até 24 meses. Se tiver esse documento, de repente, está há 20 meses sem pagar o INSS, pode ter essa cobertura aí no INSS por essas doenças. Entendi. Então tem que procurar o INSS. Isso, olha, a portaria, ela trouxe o que ela se baseou para fins de considerar a inclusão dessas doenças. Eles colocaram que eles consideraram nessa isenção quadros clínicos de evolução aguda, doenças ou afecções de instalação súbita, porque você não tem como fazer um acompanhamento médico e descobrir de uma forma que não seja assim súbita, tá? Excluindo os episódios agudos de doenças crônicas. Aquilo que já é crônico, de doença que vai tendo a sua evolução, não está incluído nessas isenções, tá? E os critérios de gravidade, que são doenças que causam risco iminente de morte, tá? Esses tipos de doenças realmente têm um risco muito grande de morte. Ou que requer um cuidado de natureza clínica ou cirúrgica na emergência, urgência, né? Aí tá dentro. Aí tá dentro desse... Por isso que eles colocaram essas doenças. Eles fundamentaram a inclusão dessas doenças porque tem toda essa particularidade para poder ter essa isenção da carência. E também porque apresenta uma instabilidade das funções vitais e necessidade talvez de substituição artificial dessas funções. Então, foram essas as razões para incluir esses 3 tipos de doenças aí no rol das doenças que administrativamente o perito é obrigado a reconhecer mesmo com o pagamento só de uma contribuição. Então, infelizmente, né, quem tem essa doença, porque é melhor não ter, né, doutora? Né? É melhor não ter do que você precisar do INSS, né? Mas, infelizmente, quem tem essa doença, felizmente, consegue receber alguma coisa. Isso. E demora para vir, doutora? É só entrar lá no aplicativo do Meu INSS e agendar a perícia, tá? Vai depender das agendas dos peritos da sua cidade. Agora tem se a perícia estiver demorando mais de 30 dias, pode marcar o requerimento do auxílio doença com documento médico, juntando o atestado médico no sistema. Então, para em 30 dias no máximo, aí o INSS está analisando esse pedido. Ou também procure um advogado da tua confiança, não é verdade? Para pegar maiores informações, né? Ou busque ajuda no INSS. Isso aí. Né? Então, pelo menos uma notícia boa, né? Mas antes de terminar, doutora, só uma perguntinha. Somente nesses casos que só basta a contribuição interior? Somente esses casos aí? Então, essas doenças, se você tiver o atestado constando essa doença, você pode ir lá marcar no INSS que o INSS é obrigado a reconhecer a isenção de carência. Mas aquilo que eu falei para você, dessas situações de doenças imprevisíveis, se não está nesse rol de doenças, a jurisprudência dos tribunais entende que esse rol é só exemplificativo e não é taxativo. É só essas doenças, pronto e acabou. Os tribunais entende que se você conseguir demonstrar que é uma doença imprevisível ou necessita dessa questão da urgência, emergência de atendimento, ou se não tinha outro meio de descobrir ou fazer o tratamento contínuo junto com o trabalho, ela torna-se incapacitante nesse risco iminente de vida,
ou nessa necessidade urgente de uma cirurgia, tem essa necessidade do INSS fazer esse enquadramento. Então, mesmo que a sua doença não esteja prevista nesse rol, mas as circunstâncias for dessa forma, da imprevisibilidade, da necessidade urgente, procura um advogado, que você pode pedir isso judicialmente, que a maioria dos tribunais concede o benefício, sim. Com um mês de... Isso, com um mês só de contribuição anterior ao diagnóstico. Então eu falo assim que, gosto de falar que sem um advogado não há justiça, né? Não é verdade? Então realmente tem que procurar um advogado, se informar, porque nós sabemos que com uma doença o quanto não se gasta, né? Não é verdade, doutora? E precisa desse amparo da Previdência, porque esses benefícios existem justamente para fazer a cobertura desse risco social. Então, nós estudamos com muito afinco essas questões mais sociais, porque é aonde o trabalhador mais precisa, né, Solange? Então, nós temos que estar atentos e estamos sempre à frente, buscando a melhor interpretação da lei para todos esses trabalhadores, porque nós sabemos que a necessidade pode surgir. Pode surgir. Doutora, muito obrigada, né, por sempre estar nos trazendo a informação quentíssima, né? Há 3 anos aí a doutora falou assim que ela é assim um advogado nota número 1, porque sempre trazendo informação quentíssima. Saiu, a doutora já está nos informando, né? Que Deus continue te abençoando e nos tendo sempre aqui no nosso programa Convívio, né? Porque eu falo assim que o KIS da Previdência é utilidade pública, né? Muito obrigada, doutora. Eu que agradeço a oportunidade, estou à disposição. Semana que vem estou de volta com mais um KIS da Previdência para você.